Olá galera, sejam bem-vindos a uma aula de redação com o professor Jordano. Essa aula é voltada para alunos que estão concluindo o ensino fundamental 2, nono ano principalmente, ok? Vamos começar a falar sobre texto argumentativo. Ainda não é dissertação, viu galera? Calma. Mas vamos dizer assim que é uma introdução, né? É uma primeira ideia para você saber o que é. Como depois você for aprender a dissertação, você pelo menos já vai saber o que é argumentar. Então, nossa proposta aqui é te ensinar a criar um texto argumentativo, né? É te ensinar o que é argumentar. Esse é o principal foco dessa aula, tá bom? Ainda não vai ser uma dissertação, tá bom? Então, o que é um texto argumentativo? Né? Como a gente vê em livros de redação, né? Ele é aplicado no Enem, né? Inclui diferentes gêneros, tais quais a dissertação, um artigo de opinião, também pode ter um texto argumentativo, pode ter algo argumentativo. Uma outra técnica de redação que algumas universidades particulares usam, que é a carta argumentativa, também. Um editorial de um jornal também tem um texto argumentativo, ou seja, quando a gente fala em texto argumentativo, galera, não fique pensando ou achando que só está restrito à dissertação. Dissertação é só uma técnica. Existem outros recursos linguísticos que você vai precisar utilizar um texto argumentativo. E aqui estão esses exemplos, né? Uma resenha argumentativa para quem já estiver na faculdade. Né? Tudo isso vai precisar ter um texto argumentativo. Todo e qualquer texto argumentativo, como já foi dito, né, visa o convencimento de seu ouvinte ou leitor. Por isso, ele sempre se baseia em uma tese. Ou seja, o que é a tese? É o ponto de vista central que se pretende veicular a respeito do qual se aprende a convencer esse interlocutor. Então, para existir argumento, tem que existir um problema. Então, toda vez que for levantada uma hipótese, um problema na sociedade, você, como cidadão, como um ser diferente, comum, você está apto a não saber, a saber, a concordar, a discordar sobre aquilo, porque cada um tem seu ponto de vista. E quando é levantado um problema para você, você tem que se posicionar. É por isso que ele é o principal recurso cobrado nas faculdades. Se você é uma pessoa que não sabe se posicionar, não tem uma opinião própria sobre nada, você não tem como fazer uma faculdade. Essa é a grande verdade. Por isso que é uma recomendação básica para o brasileiro saber dissertação. Porque nela é um recurso que você vai aprender, né, a valorizar o seu pensamento, a defender os seus ideias, seu ponto de vista. Mas antes disso, quem está no Fundamental 2 também vê isso no artigo de opinião. Já o próprio nome diz, né, você vai opinar sobre como você pensa sobre aquele assunto. Qual é a sua opinião, né, como você se depara, como você reage ao ouvir aquele problema. Então, é isso que consta um texto argumentativo, é isso que é argumentar. Expor a sua ideia, expor o que você pensa, de forma, vamos ressaltar agora essa palavra, crítica. A sua linguagem, a sua forma, a sua deliberação textual, o que você irá produzir para o seu professor, tem que ter aquela pitada crítica. Você tem que ter esse embasamento crítico. E de onde é que vem essa crítica, Jordão? Da sua leitura de vida. Quanto menos você tiver leitura, não só sobre o assunto problema, mas sobre qualquer coisa, você não vai conseguir dissertar, porque você não sabe sobre o assunto, você não tem leitura daquilo. O que você vai falar? Nada. Por isso que muitas pessoas no Brasil, quando fazem um concurso público ou a redação do Enem, muitos zeram, porque não tem noção sobre o assunto. E isso é consequência única de quê? Falta de leitura. Então, requisito básico para você fazer qualquer texto argumentativo, leia. Leia muito. E por favor, gente, não é para se matar de ler tudo e qualquer coisa que seja só de um ramo. Não, como eu costumo dizer para meus alunos que vão fazer vestibular.
quanto mais ávido você for por leitura eclética, heterogênea, ou seja, de gêneros diferentes, mais preparado você vai estar para fazer qualquer redação argumentativa. Porque você vai ter um mínimo de noção sobre o assunto. Então, quanto mais você ler, mais você souber, mais você conversar com amigos, com família, sobre determinados, diversos tipos de assunto, melhor você vai se preparar. E tem gente, às vezes, que faz, como está sendo Fundamental 2 e quer entrar numa escola técnica federal, faz um mini vestibular, tem que se preparar, tem que fazer uma redação. Algumas escolas pedem redação. E aí a pessoa não passa porque não sabe escrever. E aí são N motivos. Entra a questão da grafia, da ortografia, da organização textual, mas o principal, não tem ponto de vista, não tem opinião, que é a base do texto argumentativo. Ok? E aí, nós vemos aqui no material, né, que o argumento ele é resultado da tese. Né? Eles estão muito próximos, né, a tese e o argumento. Então, foi criado aqui como se fosse uma fórmula. Né? Então, a tese é o argumento. Né? Esse argumento ele pode ser compreendido também como parte do texto. Ou tese porque é argumento. Tese porque é argumento. TPQA. O argumento que também pode ser compreendido como texto. O fato é, você não pode falar, escrever sobre algo que você não sabe. É por isso que mesmo nos concursos, sempre que vem uma proposta para uma dissertação, vem textos, como a gente costuma dizer, motivadores. Para você ter o mínimo de noção sobre o assunto e poder escrever a respeito. Tá? Então, não se preocupe. Toda vez que vier o tema para você fazer um texto argumentativo, virão textos motivadores para você ter uma base, né, uma ideia de como vai elaborar sua tese. Ok? Nessa videoaula de hoje, o objetivo base é você aprender a elaborar sua tese. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu preciso convencer as pessoas que o meu pensamento é o correto. Ou seja, eu tenho que defender uma ideia. Isso é a tese. Então eu estou apresentando para vocês aqui uma atividade em que você tem que apresentar sua tese. Está aqui o tema. Violência policial contra negros no Brasil e no mundo. Repara que eu não estou generalizando, né? Não estou, desculpe, restringido somente no Brasil. Eu estou generalizando, estou colocando no Brasil e no mundo. Então, te dá armas, né, para você falar de situações como essa, que estão, por sinal, hoje em dia, muito atuais, né, em várias partes do mundo. E aí você vai ler a charge, né, que é esse texto 1, o texto 2, Movimento Negro Brasileiro apoia inquérito da ONU sobre violência policial, e o texto 3, violência policial nos Estados Unidos e no Brasil é igual, diz professora de Chicago, que é um texto, no caso, é um artigo científico, esse texto 3. O texto 2 é um texto jornalístico. E o texto 1 é uma charge. Repara que são 3 estilos de textos diferentes. Você vai ler cada um deles com calma, para depois fazer aqui no final o que está sendo pedido. Agora que leste os textos motivadores, desenvolva uma tese. Né? Qual é a sua proposta para argumentar os problemas, o problema que está sendo esclarecido nesses textos, né? A problemática. E que assuntos você trabalharia para construir a sua tese? Né? Então, no seu caderno, você vai apontar o que nós chamamos de tópicos. Que tópicos seriam interessantes para você criar esse texto argumentativo? Eu não estou pedindo para você fazer o texto, 20, 30 linhas, não estou pedindo nada disso. Eu estou pedindo a tese, a base para você fazer esse seu texto argumentativo. E os tópicos, no máximo 3, né? Que ideias você pode utilizar para abordar nesse texto argumentativo. Para início de conversa, vamos ficar por aqui e vou aguardar as
os desenvolvimentos de vocês. Até a próxima.